Bíblias no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, amém? Confesso a todos que foi pego um pouco de surpresa, né? Ainda tinha falado com a minha esposa que o pai vai pegar nós qualquer dia desse para falar a respeito das grandezas de Deus, amém? E antes disso, de nós sermos pegos de surpresa, Deus tinha usado o pastor Zé Lucas para me falar que o que Deus colocasse em minha boca, eu deveria falar. E assim que nós batizamos, eu informei a minha esposa o seguinte: eu gostaria de falar a respeito de um homem esse chamado João. Mas não João o Batista, como nós pegamos, mas sim João o Batista. Há uma grande diferença em João Batista e João o Batista. Amém? Amém. Podemos ler? Confesso que estou um pouco nervoso, apreensivo. Amém? Vamos ler o capítulo 2. Amém? Amém. João, ao ouvir na prisão falar dos feitos de Cristo, e enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondendo-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvistes e verdes. Amém? Lê no versículo 11, aqui está escrito: em verdade vos digo, que entre aqueles que nasceram de mulher, não há alguém maior do que João. Amém? Amém. Podemos assentar, desocupar as mãos, exaltar o nosso Deus, porque nós temos honra, glória e poder. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amados e amados irmãos, nesta noite, eu gostaria de iniciar aqui falando algo diferente. Eu gostaria de questionar a igreja nesta hora, nesse momento, sobre o que devemos às vezes falar, porque somos às vezes muito irresponsáveis, a dizer assim: vai lá na casa do Senhor que Jesus vai te abençoar. Somos muitas das vezes irresponsáveis ao dizer: vem que Jesus faz isso, vem que Ele salva, que Ele cura, liberta. Mas a pergunta que eu faço nessa noite é um pouco estranha. E se Ele não quiser? E se Ele olhar lá do céu e dizer: aguenta firme? Nesse texto aqui eu fui estudar a respeito de João. João, aquele primo de Jesus, primo de nascimento, a qual a sua mãe Isabel foi visitar a sua prima Maria. E ao tocar as barrigas, ao abraçá-las, João foi cheio do Espírito Santo de Deus, ainda no ventre da sua mãe. E muitas das vezes nós nos apegamos àquilo que o salmista escreveu. Muitas das vezes aquilo que ele falou foi assim: fui jovem, hoje sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão. Mas a pergunta é: e quando o pão falta na mesa? Meu Deus. Esse capítulo número 11 do Evangelho, segundo escreveu São Mateus, fazia 30 dias que João estava no presídio, preso por Herodes, lá, chorando. E segundo a história, durante esses 30 dias, João não comeu, não se alimentou. E 30 dias foi o suficiente para que o homem mais poderoso daquela época duvidasse. Duvidasse se Jesus mesmo era o Cristo, se Ele era o Salvador ou deveria esperar outro ali. E João envia ali 2 dos seus discípulos. Segundo a história, a qual eu pesquisei, João ele não tinha apenas 2 discípulos. João, ele montou um colégio apostólico próximo ao Jordão, aonde ele batizava. E João tinha 200 discípulos, que com ele batizava 5.000 pessoas todos os dias. E a pergunta que às vezes nos faz pensar é o seguinte: João batizava 5.000 pessoas por dia, e segundo a história, era apenas homem. Não contava-se as mulheres à época. Isso vem a nos fazer pensar o seguinte:
porque Deus não respondeu ele. Imagina João, sendo conduzido por aqueles soldados, levado, arrastado até a prisão do palácio, e olhando para o céu, ele questiona: Deus deve ter um plano maior para mim. Amanhã mesmo eu tenho certeza que Deus pode fazer com que essas celas se arrebentem. Mas não aconteceu. João orou, clamou, e nada aconteceu. E ele enviou ali mais de que depressa 2 dos seus discípulos, quando ele ouviu falar dos feitos de Jesus. Vai lá, pergunta a ele se ele é o Cristo. Questiona: será que ele é mesmo aquele que devemos esperar? Ou será que após ele virá outro? E seus discípulos vão ao encontro de Jesus. Se você ler os outros versículos a seguir, vocês vão ver que Jesus diz no verbo presente, no versículo 4: ide, anunciai a João as coisas que estão vendo. Isso foi o suficiente. Se você ver aqui no versículo 7, o povo começa a questionar a Jesus a respeito dos milagres. Rapidamente Jesus questiona eles e diz: o que foste ver no deserto? Um homem vestido de roupas finas? Porque os reis estão nos palácios. E o próprio Jesus disse: um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais que um profeta. Aqui vemos o próprio Jesus dando testemunho a respeito de João. João passou uma das maiores provações, que foi o silêncio de Deus. E muitas das vezes nós chegamos aqui dentro da casa de Deus, dobramos o nosso joelho 10, 15, 20 minutos e queremos a nossa resposta imediatamente. Mas nós não sabemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. É o verdade. tempo dele não é o nosso. E a história ainda diz que quando João atinge a idade de 30 anos, João ele volta a aparecer no cenário lá em Jerusalém. Agora João já é um homem, ele fugiu de Herodes quando tinha apenas 2 anos. Os seus pais mudam dali e levam ele para a cercania do deserto, próximo ao Egito. E João ele aparece ali pregando a mensagem. E imagino eu, João, chegando dentro da cidade. Porque João era nazireu de nascimento. Quem sabe que é nazireu, sabe que é aquele que Deus não lhe permite cortar o cabelo e nem fazer a sua barba. E João aparece nesse cenário. Imagino eu aquela multidão passando para lá, para cá. Pois fazia 430 anos que Deus não levantava um profeta naquela terra. Fazia 430 anos que Deus havia se calado diante daquele povo. É verdade, Deus. E, segundo a história, João pega uma caixa, coloca-se sobre a praça e grita: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Santo Deus. E todos que estavam ali passando olham para aquilo. E em vez das pessoas virem, zombarem de João devido à sua aparência, as pessoas caem de joelho diante de João e dizem: só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Aleluia! Que Deus não levantava um profeta naquela terra. E parte disso, a história conta que João, ao voltar para as cercanias do Jordão, em vez do povo voltar aos seus afazeres, não, o povo segue a João. O povo começa a seguir a João onde quer que ele estava. E João volta novamente àquela cidade. E João diz agora: amém? Glória a Deus, aleluia! Oh, glória! E agora, segundo a história, João marca uma audiência diferente. Ele vai ao encontro de Herodes. Herodes, que era o rei da Judéia naquele momento. E segundo a história, toda quarta-feira, às 14 horas, Herodes abria as portas do palácio. Pois Herodes, ele tinha o seu ego massageado pelo povo. Herodes, ele era o tipo de governador assim. Se você chegasse para ele e falasse:
ó rei Herodes, lá na minha rua está acontecendo isso, isso e isso. Herodes, mais do que imediato, ele falava para o seu secretário: anota aí, vamos mandar consertar. Herodes, ele gostava de aparecer. E no meio nesse dia, segundo a história, fazem filas enormes para vir falar com Herodes. E lá no meio da multidão estava João, diferente, cabeludo, barbudo. E quando chega a vez dele falar com Herodes, ele aponta o dedo na cara de Herodes e diz: adúltero, a mulher com quem tu dormes não é sua. E mais que depressa todos os soldados olham para João, e nenhum deles tem coragem sequer de levantar um fio da sua espada para atentar contra a vida dele. E Herodes, sorrindo sarcasticamente, diz: podes me provar isso? E ele aponta: Herodias, a mulher com quem tu dormes não é tua. Passando isso, Herodes manda que seus soldados fechem a porta para que João não voltasse. Só que Herodes, ele se esqueceu que João, ele não era guiado pela sua emoção. João fazia o que Deus mandava e não estava nem aí para os outros pensavam. Ele chegava e falava: raça de víboras, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E passa-se a quarta-feira seguinte. Herodes novamente ele marca essa reunião e abre as portas do palácio para receber a multidão e ouvir os questionamentos. E desta vez ele coloca 2 soldados na porta. E o soldado diz: João aqui não passa. Pois bem, João tentou, de fato, ele não entrou. Só que Herodes se esqueceu de um detalhe: a porta atrás da sua cadeira do trono era em cima. E João mais uma vez agora pega uma escada, e ao ouvir a voz de Herodes, ele diz: o meu problema é o problema da nação inteira, é o mesmo da semana passada. Conserta, Herodes, pois Deus vai cobrar de ti. Meu Deus. E Herodes, novamente olhando aquilo, sai dali revoltado. Mas ele não podia matar João, porque João já havia cativado o coração do povo ao ouvir a voz de Deus. E nisso, Herodes vai pela terceira vez, segundo conta a história, e abre novamente o templo para receber o povo. Só que dessa vez não tem ninguém. Não havia ninguém lá para bajulá-lo. Não havia ninguém lá para receber dele as suas benécias. Não havia ninguém lá para poder reclamar das ruas, reclamar da infraestrutura do bairro. E segundo a história, Herodes questiona novamente a um secretário: cadê o povo? E um dos secretários dele diz: estão lá na margem do Jordão. Mas Herodes questiona novamente: mas eu estou aqui, o que eles estão fazendo lá? E um dos seus secretários diz: é porque João abriu uma igreja lá. João está lá batizando com seus discípulos. João está lá falando de Jesus. E a partir desse momento, acabou a paz de Herodes. Herodes, onde quer que ele ia, o povo olhava para ele com aquele olhar de desprezo. E a história conta, junto com a nossa Bíblia, que fazia filas para poder João batizar. João e os seus discípulos. Só que desta vez aconteceu algo diferente. Em vez das pessoas adentrarem as águas, João sai das águas e vai de encontro a um homem. Homem esse desconhecido da multidão. E muitas das pessoas ali questionavam: mas por que João está calado? Por que João não chama de raça de víbora? Por que João não questiona? E a história conta que um dos seus pergunta a João: João, quem é este homem? E João responde: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Pois bem, é esse João que agora está aqui preso, está aqui jogado. Se você questionar e me falar o que levou João à cadeia, o que levou João à prisão, sinceramente eu não vou conseguir te responder com clareza. Se foi a mando de Herodes, porque Herodes morria de medo de João. Tudo que João fazia, o povo ouvia. Então Herodes criou esse medo de João.
E João ali agora no cárcere começa a questionar. E isso vem de encontro a cada um de nós. Será que muitas das vezes nós não reclamamos demais? Às vezes nada pra gente está bom. Imagina João ali 30 dias trancafiado, e orando, clamando, e Deus lá do céu não responde. Deus lá do céu não fala nada. João, eu vou te tirar daí amanhã ou depois. Não. E o povo agora, João envia os seus discípulos, e eles chegam no meio da multidão. E Jesus estava ensinando o povo naquela época. E os discípulos de João tinham muito prestígio com Jesus Cristo. Porque quando Jesus vê que os discípulos de João haviam chegado ao local, Jesus para a mensagem e dá a oportunidade para eles falarem. Só que em vez de eles chamarem Jesus no canto e falar com João, você é o Messias? Não, eles gritam no meio do povo. E o povo mais que depressa olha para Jesus e diz: se João está duvidando, por quê? Ele não é o Cristo? Imagino eu aquele povo tentando lixar Jesus naquele dia. E Jesus mais do que depressa fala: em verdade eu vos digo estas coisas, que aqui os cegos veem, que aqui os coxos andam. E segundo a história, Jesus começa a colocar a mão na cabeça do cego. O cego grita: eu estou vendo. Jesus chega até onde que está o morto, que a família do morto diz: ele viveu. Jesus chega lá e coloca as mãos sobre o leproso, e o leproso diz: eu estou morto. Glória a Deus, João foi um homem cheio de autoridade, cheio de Deus. E o próprio Jesus disse que nascido de mulher, não houve um homem igual a ele. E às vezes nós queremos ser usados nas mãos de Deus e não pagamos o preço. É verdade. Às vezes queremos chegar aqui, queremos que a igreja acendeia. Queremos muitas das vezes que a igreja jogue fogo no altar, sendo que ao contrário, o altar que tem que jogar fogo na igreja. Porque o próprio Deus diz que os serafins do Senhor adoram na frente do teu altar. Aleluia. E muitas das vezes, como o pastor mesmo já disse, vamos abrir uma campanha. São poucos que clamam, e muitas das vezes queremos ser cheios de Deus. Eu falo por mim, porque às vezes eu questiono tanto Deus. Eu oro, às vezes eu falo: Deus, você não está me ouvindo? Oh, meu Deus. Só que depois que eu li essa passagem e estudei a respeito dela, confesso que comecei a olhar com olhos diferentes. Porque João, mesmo ele fazendo fez tudo isso, ele não teve a resposta se Jesus era o Cristo ou não. João foi degolado a mando de Herodes. E quantos de nós às vezes crucificamos o nosso irmão aqui dentro, jogamos ele lá fora, É desse jeito. sem mesmo questionar. E João ouvindo aquilo, João não ouvindo a resposta, ele resolveu acreditar e confiar que só Deus tinha a resposta que ele necessitava. Oh, glórias! Podia fazer o que era impossível. E João, mesmo sendo ele cheio de Deus, ele resolveu aceitar a sua sentença, a sua penitência, e ficou ali calado. Santo Deus! E o próprio Jesus disse: vai. Só que quando os discípulos de João chegam lá, já não tinha dado mais tempo, pois ele havia sido morto na festa. E a pergunta é: até quando vamos questionar a vontade de Deus? Santo Deus! Até quando vamos deixar que o nosso ego tome a razão? Muitas das vezes não oramos, não jejuamos, e queremos que Deus abra portas, queremos que Deus levante os mortos, queremos que Deus cura os cegos, mas não pagamos um preço, pois tudo tem um preço a se pagar. Oração e jejum é o principal na vida de um cristão. Confesso que é difícil crucificar o nosso eu a cada dia, é difícil demais orar a Deus, mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos que nos apegar a esse momento, clamar, buscar, dizer que só Ele é Deus,
e que só Ele é digno de honra e de Oh, glória. glórias, aleluia. Louvado é o nome do Foi Senhor. essa palavra que Deus Que maravilha!